joga contra um adversário antigo, inclusive. Palmeiras e Cerro Porteño já se enfrentaram diversas vezes na Libertadores. Amanhã teremos mais um capítulo dessa história. O jogo será no Allianz Parque. Vamos trazer a provável escalação do time de Abel Ferreira. Quem será que Abel vai colocar em campo, hein? Olha só, o provável time deve ser esse, ó, com o Everton no gol. Na zaga, Bruno Fux fazendo a função da lateral direita. Gustavo Gomes, Micael, a dupla de zaga, e o Piquerez na lateral esquerda. Meio campo com o Emi Martínez, o Lucas Evangelista e o Rafael Veiga. Estevão na direita, Facundo Torres na esquerda, Vitor Roque no ataque. Aparentemente, o Lucas Evangelista chegou para tomar uma posição ali no meio campo, né? Agora me surpreende o Rios estar no banco, né? Porque, pelo menos para mim, é o melhor jogador de meio campo do Palmeiras. Eu acho que ele acha muito solto, será? Não sei. Gostaria até de ouvir uma explicação do Abel sobre isso. Para mim, o Rios é o melhor jogador do meio campo do Palmeiras e está fora de novo. O Evangelista está reproduzindo um pouquinho para o lado esquerdo do meio campo, o papel que o Rios fazia caindo ligeiramente para o lado direito, de chegar como um terceiro meia para juntar com os jogadores de lado, né? No caso dessa escalação, Estevão e Piquerez, mais o centroavante. O Rios se projetava muito pela direita, fazendo até algumas combinações com o Estevão. Né? Agora o Palmeiras, por vezes, tende a concentrar jogo, às vezes na esquerda, e inverter para tentar pegar o Estevão do lado direito. Eventualmente dando um pouco de liberdade. Em alguns jogos o Abel deu um pouco de liberdade para o Estevão vir um pouco mais por dentro. Né? Uma coisa do jogo de amanhã que eu acho importante, eu sei, é óbvio que praticamente todo o torcedor do Palmeiras que vai ao jogo como um todo são pessoas ordeiras, pessoas que querem apenas torcer para o time, sem nenhum pensamento de praticar algo de errado. Mas sempre na multidão você tem um ou outro que possa... Esse risco, né? Então, assim, gente, o jogo é contra o Cerro Porteño. O Cerro Porteño está marcado na história do Palmeiras e dos clubes brasileiros por episódios de racismo de torcedores. Não se rebate racismo praticando um outro crime. Racismo se combate com educação, né? Punição aos culpados e educação. Então, que a coisa fique no terreno do futebol, no terreno esportivo. Eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras vai fazer isso. Mas é sempre bom a gente falar. Nem me lembrava que a questão do Luigi tinha sido exatamente no jogo contra o Cerro. E antes tinha tido outro episódio com o Palmeiras no estádio do Cerro. Se não, a minha memória não está me traindo, foi quando surgiu a suspensão absurda do Tabata. Pode ser, é verdade. Vamos informações do Cerro Porteño, então. Rafael Sibila chega agora para falar sobre o time paraguaio. Diz aí, Sibila. Bom, Diniz, a equipe paraguaia do Cerro Porteño chega bastante pressionada para esse jogo contra o Palmeiras. Não fez uma boa estreia na fase de grupos na semana passada. Bem verdade que venceu o Bolívar por 4-2, mas a atuação foi bastante criticada pela imprensa paraguaia. E no Campeonato Paraguaio, no torneio Apertura, o Cerro Porteño está na 5ª posição, a 12 pontos do líder Libertad. No último fim de semana, os dois times se enfrentaram naquele chamado jogo de 6 pontos e o Libertad venceu por 1-0. Se o Cerro tivesse vencido, teria diminuído a diferença para 6 pontos. Como perdeu, a diferença está em 12 pontos e o Cerro praticamente não tem mais chances de conquistar o torneio Apertura. O técnico Diego Martínez está sendo pressionado já no comando do Cerro Porteño, técnico que esteve no comando do Boca no ano passado. Ele tem 3 desfalques para o jogo de amanhã. 2 jogadores que ele já não conta desde o início da temporada, porque estão machucados, o experiente Cecílio Domingues e o Matias Pérez, ainda estão naquela fase de transição. E ele teve um desfalque de última hora, que é o atacante argentino Sérgio Araújo, jogador que ele sempre utiliza no segundo tempo, mas que por conta de um ato de indisciplina não viajou para São Paulo. É um time que vai dar a bola para o Palmeiras e que vai tentar jogar no contra-ataque, usando a velocidade de 2 jogadores principalmente. Do Juan Iturbe, que deve ser titular amanhã, ponta que passou pelo Grêmio recentemente. Ele está se recuperando ainda, buscando a melhor forma física, ele que estava machucado, tem ganhado alguns minutos nos últimos jogos e deve ser titular nesse jogo contra o Palmeiras. E o Meia também, que é um ponta ali, o argentino Carriço, ele é outro jogador de velocidade e jogador que tem uma boa definição. 4 gols marcados nessa temporada. Então o Iturbe, se for titular, e o Carriço devem ser as válvulas de escape desse Cerro Porteño amanhã. Na zaga tem um jogador muito experiente, o Bruno Valdez, zagueiro de 32 anos, da seleção paraguaia, com passagem aqui pelo Boca Juniors. E o Palmeiras tem que tomar cuidado
com o atacante Jonathan Torres, que tem sido o homem-gol do Cerro Porteño na temporada, 6 gols marcados neste ano, e no jogo contra o Bolívar marcou um hat-trick, marcou 3 dos 4 gols da vitória sobre o Bolívar. Então é isso, Diniz, o Cerro Porteño chega pressionado, querendo repetir o que conseguiu em 2006 e em 2018, quando enfrentou o Palmeiras em São Paulo e venceu nessas oportunidades. Em 2006, vitória por 3-2 e em 2018, vitória por 1-0. Agora, é bem verdade que na última vez que o Cerro visitou o Palmeiras em São Paulo, em 2023, perdeu por 2-1. Volto com você, Diniz. Obrigado, Sibila, obrigado. Ele também falando um pouco desse histórico de confrontos entre Palmeiras e Cerro Porteño. Cerro Porteño bateu o Bolívar 4-2 na primeira rodada, chegou a abrir 4-1, tomou um gol no final e fez isso com pouco mais de 30% da posse de bola. Pois é, ou seja, um adversário perigoso. Tentativa de solução rápida em contra-golpe ou em ataque rápido. E o Jonathan Torres, que ele citou, fez 3 gols. É, sempre competitivo. O Palmeiras e o Cerro, então, tem 3 pontos, né? É um duelo pela liderança. Veja que quem conseguir chegar a 6, né? Caso um dos dois vença a partida, fica numa situação mais confortável, porque Bolívar e Sporting Cristal, que também se enfrentam amanhã, 9h30 da noite, lá na altitude de La Paz, não marcaram pontos até agora. Os dois foram derrotados na primeira rodada. E o torcedor quer saber, o Paulinho, quando ele estreia, todo mundo querendo saber quando ele volta. E é isso que eu vou perguntar para o PVC e para o Hernan também. Já começou a transição física ontem, o Paulinho. Ele vinha ali controlando mais, né, treinando de forma controlada. Todo dia a gente fica querendo saber, né? E aí, é o próximo jogo, é o próximo jogo? Já temos alguma previsão, PVC e Hernan? Não consegui ter previsão. Tentei ter previsão hoje e não consegui chegar num ponto comum. Mas eu acho que vai ser de surpresa. Que pode ser, eventualmente, no derby ou no jogo contra o Internacional. No derby é muito difícil, mas no jogo contra o Internacional, de repente, pode acontecer. Ele está fazendo uma transição física, está fazendo treino com bola. Ele está muito perto de retornar. Sabe que acontece uma coisa hoje que é diferente do que acontecia no passado? No Palmeiras não tem divulgação de relacionados. Então, você fica sempre... E nem do tempo de retorno das lesões, né, dos atletas. Mas eu acho que o tempo de retorno é diferente dos relacionados. Porque o tempo de retorno, o departamento médico não quer se comprometer, porque você pode ter, no meio do caminho, um empecilho, uma mudança, uma recaída, uma reação mais rápida, e você diz, não, vai voltar em 2 semanas e volta em 4, você acaba sendo cobrado. Por que não voltou no tempo que você falou? Então, eu acho que é uma proteção justa. Os relacionados, eu já acho que é uma sonegação de informação, que parece sonegar informação para a imprensa, mas é para o torcedor. Que é você saber, por exemplo, o Yuri Alberto pode entrar em campo hoje, não precisa saber o time titular, mas ele viajou. A gente sabe por quê, porque o Corinthians divulga os relacionados. O Palmeiras não divulga os relacionados. Passou então a divulgar agora. O Corinthians voltou a divulgar essa agora. Acho que é pensando mais no adversário, né? De ter uma ferramenta para dar uma enganada no adversário. Mas você pode fazer isso com a escalação. Sim. Ninguém está pedindo a escalação. Mas, assim, claro que se a gente descobrir a escalação, mérito de quem descobriu, do jornalista que descobriu. Cada um faz sua parte. Uma coisa que é importante nessa questão do Paulinho, que a gente trabalhava com uma previsão de início da fase de grupos de Libertadores. PVC tinha essa informação, eu também tinha essa informação, a gente falou muito aqui no de primeira. Só que uma fonte lá do Palmeiras, eu falei com essa pessoa na semana antes do jogo contra o Sporting Cristal do Peru, porque tinha aquela expectativa, viaja, não sei o que e tal. E essa pessoa me disse o seguinte... não adianta agora, para querer, entre aspas, cumprir um prazo fechado ali de você ter o Paulinho na fase de grupos de Libertadores e você correr o risco na reta final, na hora da transição física, na hora que o cara vai estar pronto, você correr o risco de ter que voltar, de você ter que dar 10 passos para trás numa recuperação que é tão... delicada, de uma lesão que foi tão grave, de um cara que é tão importante, que você pagou 18 milhões de euros e ainda cedeu mais não sei quantos jogadores, 2 jogadores no caso, né? Então, assim, o Palmeiras está com muito cuidado e não tem pressa para isso. Não é uma necessidade. E outra, que é importante também a gente falar isso, que vem dos profissionais do Palmeiras, do Núcleo de Saúde e Performance. O Paulinho não vai chegar
estrear com a camisa do Palmeiras e meter 3 gols. Ele vai precisar de ritmo de jogo. Ele não joga desde dezembro do ano passado. Agora ele vai ter que entrar no jogo. Mas vai entrar no jogo, vai ter minutagem, vai colocar ali. Então, assim, esqueçam aquela coisa de tipo, o cara vai chegar e vai meter 3 gols em 5 minutos. São processos. E o Palmeiras tem os processos com muito cuidado. Tem que ter paciência, né? Não tem jeito. A gente entende a ansiedade do torcedor, fica querendo ver o cara logo em campo, ver fazendo gol. Mesma coisa acontece com o Vitor Roque, né? Foi um investimento enorme. Todo mundo acompanhando o tempo real da contratação do Vitor Roque. Ele chegou 6 jogos, aí não fez gols, aí já tem torcedor que já começa a ficar na bronca. Calma, tem que ter paciência. É um time que está passando por uma reformulação. Você lembra, Lu, que ficava uma loucura no chat das pessoas, o Vitor Roque na final do Paulista, lembra? Total, na semifinal, tempo todo. Desculpa, na semifinal. Na semifinal do Paulista, Vitor Roque contra o São Bernardo, Vitor Roque, não sei o quê. Semifinal não, quartas de final. Quartas de final. Você vê, que Tanto que loucura. na semifinal ele jogou, né? Jogou. Tem o pênalti foi polêmico. Foi protagonista, inclusive. Foi protagonista. Então, assim, calma, as coisas vão acontecer, mas às vezes demora um pouco mais. Pra gente passar essa agenda aqui do Palmeiras, o PVC falou jogo contra o Inter, né? Sábado tem o derby contra o Corinthians. Dia 16, que é a outra quarta-feira, aí tem um jogo contra o Inter. Ainda tem jogo dia 20 contra o Fortaleza e dia 24. Então, quem sabe aí, segunda quinzena de abril, talvez, pra gente deixar o pessoal mais tranquilo. Contra o Inter seria uma boa. Já seria semana que vem. Vamos aguardando. Não é porque eu tô nesse jogo não, mas seria uma boa. Olha ele pensando na notícia. Olha ele pensando só nele, né? Pensando na notícia. Bom, Richard Rios, que ficou fora do último jogo com uma pancada no joelho direito, parece que volta, né, para esse jogo contra o Cerro Porteño. Já tem condições, já. Já tem condições. E Maurício e Marcos Rocha estão na transição. Então, são aí as opções do Abel Ferreira e como o Palmeiras vem trabalhando seus jogadores que estão com problemas físicos. Já que a gente falou do Vitor Roque, PVC, muita gente quer saber, o Vitor Roque não vai fazer gol. Já começaram esses comentários, inclusive a gente falou disso aqui ontem, né? E aí o pessoal quer saber também como ele jogava no Atlético Paranaense, que ele fazia gol, e o que mudou que ele ainda não conseguiu deslanchar, apesar do pouco tempo. É sempre importante a gente colocar isso, mas ainda não aconteceu no Palmeiras. Pouco tempo. O Evair marcou na estreia, o Edmundo marcou no 4º jogo, o Jorge Mendonça marcou no 5º jogo. Vou fazer a lista de todos os 10 Então tá demorando para ele marcar? Isso que você quer dizer? Acho que tá, porque demorou o Borja marcou no primeiro jogo? No primeiro jogo, na estreia. Depois não foi. Depois não foi. São coisas engraçadas, né? O Evair marcou na estreia, o Palmeiras perdeu 4-2 do Mojimirim. O Borja marcou na estreia, depois passou um tempo sem marcar. Então, é melhor ele marcar depois e durar muito tempo marcando. O Barcos marcou na estreia? Barcos marcou na estreia. Ele tinha o negocinho da chuteira que ia baixando o número, né? Ele prometeu 24 gols, aí ficava 24, no jogo seguinte era 23, no jogo seguinte 22. Eu acho que o Vitor Roque está muito preso, amarrado dentro desse círculo aqui. Claro que isso é um ajuste. O Palmeiras está jogando, quando sai para o jogo, essa formação parecida com a do jogo... Parecida não, igualzinha do jogo contra o Sporting Cristal, em que jogou Bruno Fux de lateral direito, defendendo como lateral e construindo como terceiro zagueiro, e o Emi Martínez como 5, como disse o Abel. O Lucas Evangelista como 8, descendo para se juntar aos 5 homens que chegam na última linha de frente. Então o Estevão pela direita, o Piquerez pela esquerda. O Veiga não jogou lá, foi o Felipe Anderson, eu coloquei o Veiga aqui, e o Facundo Torres por ali. E aí o Vitor Roque está muito dentro desse círculo, está muito preso aqui. Ele sai, ele escapa, ele cai para a ponta esquerda, mas ele precisa mais disso. Acho que a diferença passa um pouco por ele ter mais essa liberdade, que a gente vai ver no campinho seguinte, com a mesma formação, mas ele com a capacidade de espalhar mais. O Veiga talvez voltar um pouquinho mais para abrir um pouco mais de espaço para ele, para que o Estevão saia na diagonal e se aproxime como segundo atacante. Ter um parceiro para ele. O que está acontecendo é que o Vitor Roque está jogando numa mesma função que os centroavantes anteriores do Palmeiras. O Flaco joga para receber o passe ou o cruzamento. Eu vou usar uma metáfora diferente. O jogo contra o Botafogo. Se o Vitor Roque tivesse finalizado a bola, que o Flaco finalizou e perdeu o gol,
e o Flaco tivesse cabeceado a bola, que o Vitor Roque cabeceou de cucuruto e jogou por cima, tinha sido 2-0 Palmeiras. Verdade. Porque a característica dos dois é exatamente o inverso. E esse companheiro que está faltando para ele pode ser o Paulinho? Pode ser o Paulinho no lugar do Facundo, por exemplo. Vindo da esquerda para dentro, para se aproximar e ser um ponta de lança mais perto do Vitor Roque. É um time que está se reconstruindo. Não dá, a gente não vai, eu não vou falar, prometo que eu não vou falar isso o ano inteiro. A gente espera que se reconstrua no decorrer do ano, né? Porque tem que nascer um time novo. Mas que tenha um time novo para nascer, isso tem.